1 Samuel 17, verso 38, a palavra do Senhor assim nos diz: Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isto, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro, e as pôs no alforje de pastor, que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: Sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: Vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada, e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforge e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Oremos mais uma vez. Senhor, reverentemente lhe pedimos, ó Deus, fale conosco, por meio da Tua palavra. A Tua palavra é a verdade, a Tua palavra é o martelo que esmiuça a penha. A tua palavra, ela quebra o cedro do Líbano. A Tua palavra dá vida, Senhor. A Tua palavra nos restaura, nos cura. Fala conosco através da Tua palavra. Humildemente lhe pedimos, pelos méritos de Jesus Cristo, nosso Redentor. Amém. Os irmãos podem se assentar, por gentileza. Hoje eu gostaria de meditar com vocês sobre Davi. Conhecemos bem esta história, e esta, depois da história de Jesus, parece a todos nós de que é uma das mais reproduzidas no meio cinematográfico. E nós crescemos ouvindo ela. Só que ela não pode tornar-se para nós uma história decorada. Não pode tornar-se para nós uma história já tão conhecida ao ponto de nós pensarmos, superamos essa história. É a palavra de Deus. A palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é eficaz. Ela é mais cortante que qualquer instrumento que se possa imaginar. E a palavra de Deus, ela vem a nós essa noite para nos trazer princípios de vida deste grande homem de Deus, a saber, Davi. A palavra do Senhor nos ensina que houve um momento após a morte de Josué e dos anciãos que viveram nos tempos de Josué, que por não transmitirem a lei de Deus para seus filhos, não ensinarem à posteridade quem era Deus
e os feitos do Senhor na antiguidade, o povo se afundou numa idolatria e numa vida totalmente contrária ao temor do Senhor. O livro que discorre sobre isso é o livro dos Juízes. E o povo clamava a Deus, e Deus, por ser bom e gracioso, ouvia o seu povo e enviava a eles juízes. E assim é a história de todo o livro dos Juízes. E o contexto de livros como de Ruth está inserido no livro dos Juízes. E quando nós lemos as palavras dos livros de Samuel, são narrativas de um período de transição, de quando este povo que havia se afastado da presença de Deus, está agora novamente recebendo a palavra de Deus pelo ministério do profeta Samuel, e esse povo começa a corrigir a rota. Um rei foi pedido, e esse rei foi dado. Seu nome era Saul. Saul reinou sobre Israel. Todavia, Saul começou bem, mas terminou mal. Ele não obedeceu à palavra do Senhor. E ele começou com pequenas concessões no seu reinado. E não aceitou mais a repreensão de Samuel. E por isso o Senhor disse que ia depô-lo, ia escolher um rei segundo o seu coração. E nós conhecemos muito bem aquele momento em que o profeta Samuel é dirigido por Deus até a casa de Jessé. E na casa de Jessé, então, os filhos de Jessé passam diante de Samuel, e Samuel deposita o olhar sobre cada um deles. E o Senhor fala ao coração de Samuel: este não, este também não, este que você também está admirando, não. E vem aquela máxima, porque Deus não vê como o homem vê. No capítulo de número 16, do mesmo livro que nós estamos lendo, 1 Samuel 16, nos diz, a partir do versículo de número 7, porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua, o quê? Altura. Não fala só de aparência, fala de altura. Porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Eu acho interessante essa declaração que o Senhor Deus fez a Samuel, porque se dissesse: não atentes para a aparência, nós já entenderíamos o recado. A aparência não é tudo, mas o Senhor também diz a Samuel: não atentes para a aparência e nem para a sua altura, porque o mesmo livro nos diz que Saul sobressaía a todos acima dos ombros. Ele era um homem de um porte impressionante. E no meio militar isso conta muito. Não só no meio militar, no mundo corporativo também. Antes de ser pastor, eu trabalhava numa multinacional. E um dos critérios que um americano tinha, que trabalhava juntamente comigo, era sobre o porte da pessoa que ia trabalhar em determinadas funções. Se era uma função que precisava de gerenciamento de muita gente, ele então dizia: eu vou colocar meu olhar sobre não apenas a qualidade intelectual, mas a impressão que essa pessoa causa quando ela entra numa sala. Diz-nos a história que o ditador maligno Adolf Hitler, ele não aceitava que o seu motorista fosse da mesma estatura que ele para cima. Tinha de ser menor que ele, sempre, para que quando ele se pusesse em pé, impressionasse em todo momento. E ele não era muito alto. Não era muito alto. E no momento em que Samuel está vendo os filhos de Jessé passar, Deus diz para ele: não é aparência e nem altura.
eu vejo diferente. Eu meço o coração. Eu meço o coração. Guarde essa frase, Deus vê o coração. E é pelo coração que nós vivemos na presença de Deus, meus irmãos. Não é por aparência. E esta verdade, ela é tão rica e tão especial, que a Bíblia vai discorrer diversas vezes sobre essa questão de o que é o coração do homem e o que é a aparência. O quanto nós estamos preocupados com a aparência e o quanto uma vida que é dedicada ao crescimento de dentro, ela é muito mais poderosa. Não precisamos convencer uns aos outros aqui de que a vida é um campo de batalha e que nós estamos constantemente lutando. Se você não acordou para isso ainda, em nome de Jesus, esta noite receba um despertamento. Você não pode dormir no ponto. Enquanto o Senhor Jesus não voltar, nós estamos num campo de batalha. Muitos desafios que nós enfrentamos, muitas guerras que nós enxergamos muitas vezes no seio da família, ou no ambiente de trabalho, hostilidade entre pessoas queridas, nós devemos entender que nem tudo é uma questão de opinião ou de afeição, mas sim pode ser o desdobramento de algo chamado batalha espiritual. Eu gostaria de lembrar vocês de um texto bíblico que está na carta de Paulo aos Efésios. Vamos lá. Abra comigo sua Bíblia em Efésios capítulo 6. Estamos estudando Efésios todo domingo de manhã aqui na igreja. Se você não veio ainda, venha. Se você está nos assistindo, conecte-se conosco. Efésios capítulo 6, versículo 10, o apóstolo Paulo, ele lembra a igreja disso que nós estamos meditando aqui, que nós estamos num campo de batalha. E ele fala aos irmãos nossos de Éfeso, Efésios 6, 10, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo, o quê? Tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Paulo nos lembra nesse texto de que o nosso inimigo, ele não é de uma ordem visual, ele é precisamente de uma esfera que é ignorada por muitas pessoas. Muitas pessoas. Quando nós voltamos para ler a história de Davi, devemos entender que aqui nesse contexto, o que está acontecendo não é apenas um inimigo físico, mas é alguém levantado pelo maligno para afrontar a Deus. Para afrontar a Deus. Acompanhe comigo agora a leitura, para que nós ministremos a palavra do Senhor, em 1 Samuel capítulo 17. Nos diz a palavra do Senhor, que os filisteus se puseram em linha de combate com os israelitas. E naquele tempo, meus irmãos, os filisteus, eles haviam chegado na terra prometida e estavam tomando o território que Deus havia prometido dar para Abraão, Isaque e Jacó. E eu não tenho problema com isso, até porque na academia sou professor, tenho que ensinar e na igreja também. Palestina é um nome dado desde a época dos romanos para aquela região onde Israel está. E a palavra Palestina, ela deriva-se de Filistia. Aquele território foi concedido por Deus aos patriarcas. E você vê a inclinação muitas vezes da política e dos jornalistas quando enfatizam muito a questão palestínica em detrimento a Israel. E quem eram os filisteus? Que compuseram um território chamado Filistia e que hoje recebe o nome de Palestina. Os de hoje que estão lá não são filisteus. Depois de milhares de anos o povo se misturou. Diversos povos passaram por ali e se miscuíram. Mas quem eram os filisteus?
os estudos nos apontam que eles não eram povo semita, como eram os povos cananitas. Tampouco era povo derivado do continente africano. Eles eram pessoas provindas do mar, provindas do Mediterrâneo, possivelmente da região de Creta. Estudos de DNA nos últimos anos têm ajudado muito a encontrar a origem dos povos. E as ossadas daquele povo encontrado ali na região de Gate, de Ecrom, de Acre e tudo mais, apontam que a relação deles está ligada com este além-mar Mediterrâneo. Por que isso é importante nós sabermos? Porque o texto fala-nos muito sobre metais produzidos por estes homens. Os israelitas não detinham a arte de produção de armaduras e armamentos de guerra como os filisteus faziam. Os israelitas, eles lutavam sim com espada, com escudo, mas também com ferramentas do meio agrícola para defender-se dos inimigos. Neste período aqui, Israel está engatinhando na história e se levanta um grande inimigo que tem armadura, que tem capacete, que tem caneleiras de metais, que tem espadas de bronze, que tem lança de bronze com haste de ferro, que tem todo um aparato que só de saber o que esses inimigos possuem de armamento já faria qualquer pessoa se esconder numa cova. Mas diz-nos a palavra que não bastando este exército de milhares de pessoas possuindo toda esta armadura, surge do meio das linhas inimigas um homem, que se põe na linha de frente, e ele desafia todo o exército israelita. O seu nome? Golias. Golias pode significar algo como esplendoroso. E por que tem esse significado o seu nome? Veja só o que diz a palavra do Senhor. 1 Samuel 17, versículo 4. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, de altura de 6 côvados e 1 palmo. Isso quer dizer, aproximadamente 3 metros de altura. Já imaginou você encontrar-se com alguém que tem de 2,90? O cálculo matemático seria aproximadamente 2,92. Alguns falam em 3, arredondando. Mas, meus irmãos, um homem de 2,90 metros, diante de qualquer pessoa, ele coloca medo. Agora veja só a narrativa. Trazia na cabeça um capacete de bronze, e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Isso quer dizer 55 quilos de couraça. Imagine um homem desse porte com toda essa couraça. O texto também continua dizendo, no versículo 6, trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro, uma lança, meus irmãos, de quase 10 quilos na mão deste homem. A lança era utilizada em campo aberto para atingir até uns 40 metros. A força deste homem. Ele era um inimigo que colocava medo pela sua aparência, medo pelo seu armamento e também medo pelo que ele falava. Porque a afronta que ele fez aos filhos de Israel foi esta. Versículo 8, parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes, por que saís formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu, hoje afronto as tropas de Israel,
dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, encheram-se de coragem? Não, espantaram-se e temeram o quê? Muito. Imagine essa cena, gente. Isso é um homem de metal diante de um exército. Ele tem quase 3 metros de altura. A sua armadura polida. O sol do meio-dia batendo neste homem e reluzindo e fazendo com que todos tenham medo da aparência dele, do armamento que ele carrega e também pelo que ele fala. E todos ficam tomados de medo. Uma das coisas que as pessoas faziam era olhar o comportamento de um rei em campo de batalha. Conversávamos essa semana, eu e o irmão Davi, uma consultora, sobre o El Cid, o herói medieval. Diz-nos a história que El Cid foi ferido em campo de batalha. Isso eu li há muito tempo atrás. E quando ele morreu, tomaram o corpo dele e colocaram ele cavalgando firme sobre um cavalo. E o exército, vendo ele galopando, disse: avancemos, porque El Cid vai à frente, corajosamente. Mas não sabia que ele já havia morrido e era o seu cadáver sobre um cavalo. Mas por causa da disposição em galope, toda a tropa então foi. Agora, a tropa de Israel olha, onde está o nosso rei? Ele está com medo e ele está tomado de pavor. Agora imaginem vocês a ameaça deste homem, porque quando diz, se eu vencer, vocês serão nossos servos, isso implicaria de que as mulheres seriam retiradas dos seus maridos, os filhos seriam vendidos como escravos, as filhas seriam violentadas, e tudo isso, você que está aqui me ouvindo essa noite, você que nos assiste pela internet, em nome de Jesus, acorda, nós temos um inimigo, e ele nos afronta, ele tenta nos intimidar pela aparência, pela arma e pelo que ele fala. E não há campo neutro nessa vida. Ou você entra nesse campo e combate, ou então você se torna escravo dele, mesmo que você não perceba. O mundo está aí e nós cremos no que a Sagrada Escritura nos diz, de que o mundo jaz no maligno. Ele está tomando cada vez mais campo, está cada vez mais avançando, afrontando o povo de Deus, afrontando a Deus, e ideologias, e tantas coisas são lançadas, e muitas famílias que se dizem cristãs, já estão à bancarrota porque assumiram tudo quanto o inimigo fala, e nem lutam mais. Eu ouço todas as semanas pessoas tentando me dissuadir com opinião de gênero. Todas as semanas. Pastor, qual que é a tua visão? Pastor, qual que é a tua visão? A minha visão é bíblica, será bíblica, sempre bíblica. E não adianta torturar porque ela é bíblica. E sempre será bíblica. Deus fez o homem e Deus fez a mulher. A palavra do Senhor assim nos diz. Mas vocês ficam pasmos se eu disser para vocês que há pessoas do meio evangélico como um todo que falam assim, mas o senhor pensa assim, mas e o reverendo Hernandes, ele pensa assim também? Olha, por conhecê-lo eu posso dizer para você, com certeza ele pensa. Todos eles. E o reverendo Augustus também pensa. E o Arival, pior ainda, porque aí ele fala mesmo. Fala com poder e graça, abertamente. Irmãos, nós estamos num mundo que não existe campo neutro. Se você não se posicionar, não se levantar na unção de Deus e no poder de Deus, e não for para cima, na autoridade que Deus dá ao seu povo, esse inimigo vai afrontar a nossa família. Esse inimigo vai ganhando espaço cada vez mais. Nós devemos despertar. Desperta, povo de Deus, em nome de Jesus. A palavra do Senhor nos ensina então que este inimigo, ele afrontava o povo de Deus. Veja só o que diz a palavra do Senhor sobre a disposição deste inimigo, os israelitas e a pessoa de Davi. Eu quero primeiramente meditar com vocês sobre o diferencial que havia na vida de Davi. Porque ele surge aqui na história como
o pastor de ovelhas, filho de Jessé, preterido por Jessé e os seus irmãos, irmãos de Davi, no momento em que Samuel visita a sua casa. Mas há um diferencial na vida desse homem, Davi. Primeiro que 17 e 26 nos diz, capítulo 17, verso 26 diz: então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão a aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Davi é a pessoa em campo de batalha que tem discernimento para ouvir o insulto e não calcular ele na medida de força humana, mas ele diz: esse homem está afrontando o Deus. Este homem está afrontando o Deus de Israel. Este homem não pode falar o que ele está falando. Alguém tem que fazer alguma coisa. Segundo diferencial de Davi é que Saul tentou poupar Davi. A palavra do Senhor nos diz no versículo 33, Saul tentou poupar a Davi, porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Davi, você é moço, você é um menino, Davi. Olha o tamanho dele, quase 3 metros de metal, Davi. Você entende de ovelha, você entende de harpa, Davi. O seu negócio é outra coisa, Davi. Olha quem está afrontando, Davi. Você não pode com ele, Davi. Saul tenta poupar a Davi, mas temos a declaração de Davi no versículo de número 37. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te e o Senhor seja contigo. Esse texto está nos dizendo o seguinte: Davi tinha de tudo para não constar na história. Porque um pastor de ovelha, moço, em campo, sozinho pastoreando ovelhas, distante no inóspito, de repente surge um urso. E uma patada só é suficiente para um homem desmaiar. E se o tomasse, não teria ninguém lá para o socorrer. Ele teria morrido lá sozinho. Não bastando um urso, também um leão. Se ele sai e investe contra Davi, e foi o que aconteceu. Na narrativa, Davi diz: eu peguei o leão pela barba. O Senhor me deu vitória. O Senhor me deu vitória. Sabe o que isso quer dizer? Que quando Davi estava sozinho, pastoreando o rebanho, e esse leão veio, investiu contra ovelhas, investiu contra ele, não tinha mais ninguém ali para ajudá-lo, era ele e a graça de Deus, e ele suplicou a Deus, e Deus o livrou. É isso que ele quer dizer para Saul: eu estava lá só, pastoreando ovelhas, e um leão veio contra mim, e o Senhor me ajudou a subjugá-lo, e por isso eu estou aqui contando a história, rei. Deixa eu ir para o fronte de batalha. E Saul então diz: vai. Mas é muito risco para Saul, porque colocar um jovem, um moço como esse, inexperiente em guerra, em linha de frente contra Golias, era aceitar o desafio também. Se Davi viesse a sucumbir, todo Israel seria escravizado pelos filisteus. Davi vai. Agora, eu gostaria de meditar com vocês sobre a estratégia que o maligno utiliza desde há muito tempo e hoje também não é diferente. Primeiramente, vamos ver o que está no versículo 16. Diz assim o versículo 16: chegava-se, pois, o filisteu aqui é Golias, pela manhã e à tarde, e apresentou-se por quanto tempo? 40 dias. Quando que o filisteu chegava perante o exército de Israel? De manhã e à tarde.
Vocês já viram quando é que os russos atacam a Ucrânia? De noite, né? Vocês veem os relatos de guerra, quando é que os exércitos ficam tensos? Porque os ataques normalmente são à noite. Na manhã seguinte, os jornalistas mostram os escombros, tudo que foi feito pela madrugada toda. Quando a noite cai, é o momento que o opressor se levanta para amedrontar. Este inimigo de Deus e do povo de Deus, ele não vem de noite, ele vem de manhã e à tarde. Sabe o que acontecia de manhã e à tarde em Israel? Culto. Era o momento em que o povo de Israel se reunia para oferecer sacrifícios ao Senhor de manhã e à tarde. O que o autor está nos dizendo é que no momento em que o povo deveria estar com atenção, mente e coração voltados para a presença de Deus, vinha este inimigo e afrontava Deus, afrontava o povo de Deus no horário do culto. Gente, olha aqui para mim, em nome de Jesus, uma das coisas que o inimigo está fazendo nessa geração é te distrair da presença de Deus. Abra teus olhos. Eu vou dizer algo aqui e vocês vão me entender, porque eu já disse isso em escola bíblica dominical. Eu nunca vi uma geração tão letárgica para essa questão do culto como esta nossa. Meus irmãos, nós temos desculpa para não frequentar nenhum culto mais. Nenhum culto mais. Só que você já viu o que está acontecendo com o mundo por falta de congregar o povo de Deus, congregar famílias aos pés do Senhor e buscar socorro em Deus. O que está acontecendo? Golias está em campo e ele está distraindo milhares e milhares de pessoas no horário do culto a Deus. Será que isso também não está chegando para você? Eu vou falar de mim, tá? A minha experiência. Isso não é regra, mas se você quiser tomar como regra para você, fique à vontade. Horário de culto, ninguém me visita. Horário de escola bíblica dominical e horário de culto, de estar aqui com vocês, não me visite. Familiares, amigos, quem quer que seja, nem telefone, porque este horário é o horário que eu tenho compromisso com Deus e com o povo de Deus no culto público a Deus. Sabe o que tira pessoas hoje do culto a Deus? Não são coisas horrorosas, são coisas legítimas. Nossa, não sabe o que aconteceu na hora de ir para o culto. Pois é, eu imagino, coisas legítimas. Acontece. Mas nós precisamos andar neste mundo com discernimento, porque uma das coisas que o inimigo faz é nos obstruir o entendimento da presença de Deus nos nossos dias. E Golias, ele afrontava de manhã e à tarde, de manhã e à tarde. O povo de Israel reunido e de repente vai tocar a trombeta para começar o sacrifício da manhã. Não, é Golias que está aparecendo e afrontando. A atenção começa a mudar. É à tarde, está chegando o momento em que os sacerdotes vão começar a louvar o nome do Senhor. Não, é Golias que está falando mais alto, é o grito dele, é o inimigo que está afrontando. Nós não estamos vivendo um tempo assim também? Segunda estratégia que o inimigo usou lá e também usa hoje, versículo de número 28. Ouvindo-o Eliabe, seu irmão, irmão de Davi, mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas do deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. O irmão de Davi fica enfurecido quando Davi vai levar pães e queijos em campo de batalha. Jessé disse: olha, aqui estão 10 pães, leve para os seus irmãos, e aqui também estão queijos, leve para o guarda, e vai ver como estão os seus irmãos. Um pai preocupado, vai lá e me dê notícia, pelo amor de Deus, eu estou aflito, pensando
o que está acontecendo? E quando Davi vai, ele pergunta: quem é esse que está afrontando a Deus e o seu exército? Quem é esse incircunciso? O irmão de Davi ouve isso e diz: o que você está fazendo aqui? Sei muito bem que você veio aqui para examinar a peleja, para ver se nós estamos indo mal no negócio, porque isso te satisfaz. Segunda coisa que nos acontece: pessoas muito próximas e queridas muitas vezes nos ferem com palavras. Nos ferem com palavras. Muitas vezes, meus irmãos, o inimigo, ele usa pessoas muito próximas a nós para desferir aquela palavra que atinge a alma. Muito perto. Terceira coisa que nós observamos no texto está no versículo 38, que nos diz: Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Olha, uma das coisas que Golias fazia era por 40 dias consecutivos comparecer perante Israel e desfilar com seu capacete de bronze, a sua armadura com escamas reluzentes, suas caneleiras de metal, sua lança de 10 quilos de bronze e com haste de ferro, e um escudeiro à sua frente, tropeçando com um escudo pesado, e ele desfilava perante os israelitas com aquela armadura pesadíssima. Sabe qual que é a outra estratégia, meus irmãos, que a gente vê aqui? É um inimigo que se veste com todo o peso e diz: se você vir contra mim, vista-se igual. E Saul entra nessa, porque Saul chama Davi e diz: põe o capacete, põe a couraça, pega uma espada. E Davi, quando veste aquilo, Davi vai dar os primeiros passos e não consegue. Davi fala: não consigo nem andar com isso. Eu não consigo nem me movimentar com todo esse aparato, com toda essa armadura. Eu não consigo entrar em campo assim. Saul estava comprando a ideia de: é armadura de metal lá, então vista a armadura de metal aqui. É capacete que tem lá, também ponham aqui. E vai tornando um guerreiro pesado. Irmãos, e o inimigo muitas vezes nos atrai para o campo pesados, pesarosos, quilos insuportáveis sobre a alma, sobre a vida, de modo que a gente não consegue se movimentar. E aí em campo, ele logra êxito, porque é tanto peso que você carrega. Você não é uma pessoa leve, o que você tem é ranço do passado, o que você tem é pressões do presente, são preocupações excessivas, é trabalho demais que ele joga para cima de você. Mas pastor, isso não é coisa do dia a dia? Pode ser, mas lembre-se, Faraó, quando quis oprimir o povo, deu-lhes mais trabalho. Trabalho é uma bênção. Deus trabalha, sempre trabalhou, trabalha até hoje, Jesus disse. Trabalho é para a glória de Deus, muito trabalho pode ser para a sua vaidade e o inimigo pode lograr êxito. Coisas legítimas são utilizadas em campo para tirar o vigor e a força de um homem de Deus. Mas Davi tem discernimento. E Davi se desfaz dessa armadura. A quarta coisa que nós vemos Golias praticando em campo está nos versículos 42 e 43. Veja só. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo e de boa aparência. Um jovem bonito. Um jovem bonito. Mas Golias, quando o vê, começa a desferir todos os impropérios contra ele. Palavras mal ditas, palavras mal colocadas. O texto diz: disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo.
ele amedrontava pela armadura, ele amedrontava pelo porte físico, ele amedrontava pela arma que ele carregava, ele amedrontava pela afronta a todos, e agora ele amedronta o único que se coloca na brecha. Lembre-se, o inimigo conhece a sua vida, e ele sabe quais palavras utilizar para te desencorajar nessa vida. Às vezes, nós ouvimos coisas que vão no profundo da alma e a gente fica pensando, como que isso pôde me atingir? Como que encontrou aderência lá dentro de mim esse negócio? O apóstolo Pedro nos diz que Satanás, ele é o inimigo das nossas almas. Ele não dorme. Ele estuda você noite e dia, sabe de tudo a teu respeito, sabe qual é o teu calcanhar de Aquiles, sabe qual é a palavra que, se for dita, remonta teu passado. Sabe qual a palavra utilizar para te desmontar em campo. Sabe o que falar para lhe acusar. Tudo isso. Mas em nome de Jesus, Deus nos trouxe aqui essa noite para lembrarmos de que, assim como Ele fez com Davi, o Senhor também pode fazer conosco hoje em dia. Vejamos algumas coisas que tem na vida de Davi e que nós podemos orar hoje e dizer: Senhor, com a Tua graça, com o Teu poder, me dê isso, Deus, para eu vencer as lutas infernais que eu estou passando. Me dê graça, Deus, me dê isso que o Senhor deu a Davi, Senhor, para que eu também possa enfrentar esses dardos inflamados do diabo e superar esses dias que eu estou passando. Vamos meditar. Quais são as estratégias do crente contra o inimigo? Primeiramente, meus irmãos, não viva sem a certeza de ser totalmente possuído pelo Espírito de Deus. Vou repetir, não viva sem a certeza de ser totalmente possuído pelo Espírito de Deus. Volte comigo, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. A palavra do Senhor nos diz: tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Ah, meus irmãos, que história este homem tem! Que testemunho ele tem! Imagine só alguém conversando com Davi, dizendo: Davi, como tudo começou na sua vida? Ele diria: um dia eu estava pastoreando o rebanho do meu pai, lá no terreiro ao fundo de casa, enquanto havia uma comitiva do profeta Samuel, havia uma reunião em família, eu nem estava sabendo, e então veio alguém dizendo que eu era chamado, e eu saí suado, cheirando a ovelha, e quando eu cheguei lá, para minha surpresa, o óleo fresco desceu sobre a minha cabeça, e o meu coração foi aquecido pela presença de Deus, e o Espírito do Senhor me tomou por completo, e desde então, eu não sou mais o mesmo homem. Você tem uma história assim para contar? Eu não sou mais a mesma pessoa, o Espírito Santo me tomou por inteiro. A minha mentalidade era uma, mas agora a mente de Cristo me ocupa. A palavra que sai da minha boca, eu penso, Jesus diria dessa forma. A minha reação é segundo o fruto do Espírito. É mansidão, é longanimidade, é benignidade, é domínio próprio. Eu sou tomado pela presença de Deus. Não sou eu mais, Senhor de mim mesmo. Deus reina em minha vida absolutamente. Isso quer dizer um homem cheio do Espírito. É isso que quer dizer. É disso que você tem que saber e colocar como meta na tua vida para que você conte história para todo mundo. Eu, um dia, fui tomado pela presença de Deus e desde então nunca mais fui o mesmo. Nunca mais fui o mesmo. Me lembro que, algum tempo atrás, eu viajei para entrevistar o pastor que pastoreou o meu avô. Foi o último pastor do meu avô.
E eu disse para aquele pastor metodista, eu falei, eu gostaria que o senhor contasse uma história impactante do seu pastorado para mim. Ele falou, a história mais impactante que eu tenho, que eu carrego na minha vida, é de quando nós íamos com o coral em praça pública para cantar, para evangelizar. E o coral se reunia, começava a cantar, e as pessoas chegavam, e aí nós pregávamos o evangelho, distribuíamos Bíblia, distribuíamos literatura cristã, mas aconteceu que o inimigo levantou um homem bêbado no meio daquela sociedade, e ele pegava pedra de calçada e jogava no coral. A pessoa estava cantando, de repente, uma pedra na testa, na fronte, e o sangue começava a descer, e o povo então ficava pasmo com aquilo, mas a graça de Deus descia sobre aquele coral de tal forma, que eram senhores dizendo, nós não vamos deixar de cantar, foi na cruz, onde o dia eu vi. Continuavam cantando, quando aquele homem descia a ladeira, rumo à praça central, diziam, cuidado pastor, lá vem ele. E o coral dizia, não vamos deixar de cantar louvores ao Senhor. Num belo dia, aquele homem quando desceu, veio possesso de tudo que você possa imaginar. E uma irmã do coral abraçou ele, chorando, e começou a cantar no ouvido dele. Aquele homem desmontou no meio da praça, todo mundo se comoveu, e aquele homem disse, eu estou entregando minha vida a Cristo agora. Ele falou, pastor Davi, a história não acaba aí, é que esse homem quando se converteu voltou para casa, encontrou-se com a sua esposa, e a esposa disse para ele, quando você era bêbado eu te aceitava, agora que você é um crente, eu vou embora. Às vezes a gente pensa o contrário, né? O homem chegou em casa e a mulher disse, eu te queria bêbado. Eu já ouvi diversos testemunhos assim. Pessoas dizendo, quando você estava lá, era melhor. Agora esse negócio de seguir a Jesus, de servir a Deus. A mulher deixou ele. Falei, e aí pastor, como é que ficou esse negócio? Pastor Abiel. E as lágrimas desceram no rosto do velho pastor, de 90 anos. E ele disse, pastor Davi, ele tinha uma casinha humilde numa esquina do outro lado da rodovia. Começou a ter um fluxo de turismo para o outro lado da rodovia e passar em frente à casinha dele. Porque aquele que era moribundo e bêbado, gastava o dia lendo a Bíblia e orando por quem passava. Bom dia, quero orar por você. Vem aqui, deixa eu orar por você. Abraçava crianças, orava. Abraçava pessoas, orava. Se fosse alguém que ele tinha jogado pedra um dia, ele dizia, por favor, em nome de Jesus, me perdoe. Eu era um pecador, eu era um homem possesso, agora eu sou nova criatura. Eu tenho o teu perdão. Abraçava as pessoas, se reconciliava. Aquele homem veio a falecer. Ele disse, coisa mais difícil para mim foi fazer o funeral dele. A cidade toda reunida para se despedir daquele homem que um dia a graça de Deus o tocou, veio profusamente, ele foi totalmente tomado pelo Espírito de Deus, e a história dele era outra. Um dia eu fui, até o momento em que eu fui totalmente tomado pelo Espírito de Deus. Você precisa ter uma história dessa. Davi tinha. Davi vem, ele é a única pessoa que se posta diante de Saul e diz, olha, foi Deus que me usou contra as feras do campo, e é por este Deus que eu vou entrar em campo, e é este Deus que vai me dar a vitória. Sabe como chama isso? Convicção. O crente não vive por emoção, ele vive por convicção. Eu sou o que sou pela graça de Deus. O que eu sou em Cristo Jesus. Eu sou o que sou pelo poder de Deus. Viva uma vida de convicções, porque as emoções elas te traem. As emoções elas podem te trair. Segunda coisa que nós vemos na vida de Davi, capítulo 17, versículo 39, nos diz: Davi cingiu a espada sobre a armadura,
e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Uma pessoa que caminhou com Deus, como Davi, no campo, que o Senhor Deus o livrou das feras. Esta pessoa que foi tocada pela graça de Deus, ela também sabe dizer: não vou usar as ferramentas humanas. Essa luta é espiritual e eu vou vencê-la com a graça do Senhor. Tire de si o peso que colocaram sobre você. Talvez você seja uma pessoa que papai e mamãe disseram para você: é assim que você vai viver. Você vai dar conta dos recados da vida, é com este peso aqui, e isso está insuportável sobre você. A caminhada com Deus te deixa leve. Você não depende do que os homens dizem, você depende do que Deus diz. E o que Deus diz torna a nossa vida leve. Nós dependemos da graça de Deus e não dos pesos humanos. Olha, talvez a armadura de Saul fosse mais reluzente que a de Golias, mas Davi disse: não é para mim. Não é para mim. Talvez alguém conte vantagem para você de que um dia fez em campo com a armadura dele, mas você tem que saber o seguinte: nem tudo é para você. Deus deseja se revelar a você provedor na sua vida. Provedor na sua vida. Creia no Senhor, creia no Senhor, porque um jovem, para ir ao encontro de um guerreiro profissional, que a vida toda lutou, que a vida toda foi treinado para isso, com um cajado na mão, e 5 pedras lisas do ribeiro, e uma funda, esse jovem ele realmente crê em Deus. Porque qualquer pedra que bate num latão cai. Agora, eu gostaria que você meditasse no seguinte. Versículo 40, medite comigo aqui. 1 Samuel 17, 40. Tomou o seu cajado na mão. Davi era pastor de ovelhas. E escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro. Bom, eu não sei as meninas, mas os meninos aqui presentes vão se lembrar muito bem disso. Íamos brincar de estilingue. Escolhíamos as pedras, criteriosamente. Quanto mais pedra no alforje, significa o seguinte: mais munição eu tenho, porque caso eu erre, eu tenho outra. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. Davi ele toma quantas pedras? 5 pedras. Na sua casa você poderá ler o que está escrito em 2 Samuel 21, dos versos 15 em diante. E também, na sua casa você poderá meditar no que está em 1 Crônicas 20, do verso 1 ao 8, que nos diz que Golias tinha 4 irmãos. Sabe o que a palavra de Deus está nos ensinando aqui? Esse jovem que dependia da graça de Deus, ele não foi para o fronte da guerra dizendo: eu vou lutar com Golias. Ele pela fé está dizendo aqui: eu vou lutar com Golias e com os irmãos dele também. Se os irmãos dele aparecerem, eu estou preparado para dar conta do recado com a graça de Deus. Meus irmãos, nós precisamos aprender com Davi. A luta de hoje pode proporcionar que o inimigo se levante mais uma vez, mais forças malignas, mas Davi diz: eu estou munido e eu estou com Deus, eu estou pronto para ir para cima. Todos contam a história de Davi que matou um gigante, mas Davi estava preparado para matar 5 gigantes naquele dia. Você está preparado? Tem gente que não acordou nem para um.
Davi estava desperto para 5. Escolheu 5 pedras e foi para campo. O que o narrador está dizendo para nós é: ele foi preparado para matar Golias e a família inteira dos inimigos de Deus. Nós precisamos entender o seguinte: nós nos antecipamos para sair de casa, nós nos fortalecemos no Senhor e na força do seu poder, para colocar o pé nessa vida, para colocar o pé no trabalho, no metrô, no ônibus, onde seja uma pessoa antecipada com a graça de Deus. Não dê a cara por aí, achando que o mundo está lindo, é um conto. Não é, é um campo de batalhas, e você precisa se fortalecer no Senhor e na força do seu poder, para que quando chegar o dia mau, você permaneça firme. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, disse o apóstolo Paulo, mas sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas e sofismas, e qualquer coisa que se levante contra o conhecimento de Cristo Jesus. Nós precisamos ser pessoas despertas, irmãos. O que nós precisamos aprender com Davi? Buscar conhecer a Deus. Porque quando Golias amaldiçoa Davi, fala todos os impropérios, do versículo 45 ao 47, olhe só a resposta de Davi. Medite comigo nessas palavras. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança, e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo, o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo, as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque o Senhor, do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Sabe o que Davi está dizendo aqui? Deus, Deus, Deus. Golias, eu não te conheço. Golias, você quer me amedrontar, mas eu conheço a Deus. Eu sei quem é Deus. Eu sei quem é o pastor da minha vida. Eu sei quem cuida de mim. Eu sei quem é o socorro bem presente. Eu sei quem é Deus, Golias. E é Ele que vai destruir a sua vida, Golias. Meus irmãos, o que nós aprendemos sobre a batalha que nós travamos na vida toda, no que diz respeito a esta vida espiritual, é que nós vencemos não é por técnica, é por conhecer a Deus e a sua palavra. O inimigo sai em nome de Jesus, não é por técnica espiritual. Põe a mão para trás, fica de joelho. Não. É no poder do nome de Jesus. É no conhecimento de quem é Deus. Nos anos 80, houve uma intrusão na teologia brasileira de um homem chamado Peter Wagner. E ele ensinava mapeamentos espirituais pelo Brasil. Então, para expulsar um demônio, tinha que saber qual era o que dominava o do jardim tal. E aí a igreja ficava, e passeatas, e não sei o que lá profético, e mais não sei o que. Ô gente, isso também é técnica do inimigo. Gasta-se o tempo com coisas que não têm valor espiritual. Conhecer a Deus é o objetivo da vida. Conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Ame a Deus sobre todas as coisas. Ame a Deus sobre todas as coisas. Porque uma coisa que o inimigo não suporta é uma pessoa que de fato ama. Ele se finge de anjo de luz, ele se passa de pessoa que fala em língua estranha, ele dá até profecia e revelação. Agora, uma coisa que ele não consegue fazer é amar. Se você é uma pessoa que ama a Deus, de todo o teu coração, você é uma pessoa que fala de Deus para o inimigo, você não fala de si e nem usa técnica. Davi fala para Golias o quê? Deus, Deus, Deus. Deus, eu o conheço, o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor. Davi sabia de ovelhas,
Mas Davi sabia muito mais de quem era o pastor da sua vida. Essa noite, eu gostaria de convidar você a orar, mas orar dizendo o seguinte, aqui é uma sugestão minha: Senhor, leva-me a conhecer-te mais, porque nesse campo de batalha, de distrações, de Golias com sua armadura reluzente, eu entendi que eu preciso conhecer o Senhor, diante de um mundo de afrontas e ameaças. Ó Deus, revela-te a mim, Senhor. Senhor, coloca a fome e sede de te conhecer mais, Senhor. Você tem desejo de fazer isso? Então vamos colocar em pé e vamos orar. Meus irmãos, nós estamos num culto ao Senhor Deus. Estamos na presença de Deus. E neste momento eu convido você a fechar os seus olhos e a falar com Deus aí onde você está. Que esta noite você possa ser tocado pela presença de Deus e ter um desejo, tal como Davi tinha, de conhecer a Deus, de falar de Deus. Fale de Deus, conheça a Deus, ande neste campo de batalha que é a vida, conhecendo a Deus e declarando quem é o Deus da sua salvação. Responda aos seus medos, quem é Deus? Responda à vida, quem é Deus? Conheça o Senhor, com toda a força do seu ser, conheça o Senhor. Se nessa noite o Espírito de Deus toca seu coração, você não tem lido a Bíblia como deve, como um crente faz. Se você não conhece toda a história de Jesus, a pessoa que mais te amou, convido você a dedicar a sua vida a conhecer Jesus. Se você ainda não teve aquele privilégio de dobrar os seus joelhos e invocar o nome do Senhor, sabendo que Ele perto está, que Ele é socorro bem presente, essa noite eu convido você, entregue sua vida ao Senhor, porque Ele de fato é Salvador. Não creia nas afrontas do inimigo, entregue sua vida ao Senhor. Entregue sua vida ao Senhor. Oremos. Senhor, graças te damos por esta noite, por tua bendita palavra, pela unção de Deus que está neste lugar. Graças te damos porque a tua palavra é viva e ela fala ao nosso coração. Fortaleça os Davis que aqui estão, ó Deus. Fortaleça irmãos e irmãs que estão em momentos, ó Deus, de renhida batalha, que eles não se esqueçam de que o Senhor não os abandonou. O Senhor não nos abandonou. Ó Deus, assim como tu fizestes com Davi, Senhor, encha o nosso coração e a nossa mente com a tua presença. Dá-nos a certeza de que cada passo que nós damos neste campo de batalha, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é bem presente. Ó Deus, fale ao nosso coração, aplique a tua palavra ao nosso coração, meu Deus. Esta é a nossa oração hoje com ações de graças, em nome de Jesus.